Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Boa noite, meu querido amigo, estudante da Bíblia. Seja muito bem-vindo ao nosso Apodcast, a segunda temporada da classe bíblica de estudos sobre o livro do Apocalipse. Foi muito gratificante para nós poder sermos escolhidos por Deus para estarmos aqui como instrumentos para que a mensagem dele chegue até você. Mas não só até você, mas que ela também transforme os nossos corações. E como nós havíamos falado na temporada anterior, essa temporada promete, porque nós teremos novidades. Nós teremos aqui muitos convidados de diversas áreas que vão poder corroborar conosco aqui e colaborar para o melhor entendimento da Santa Palavra de Deus. Eu estou aqui à minha direita com o professor Marlon Silva, um dos líderes jovem da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, o meu companheiro na primeira temporada como professor e a pessoa que interagiu diretamente com os internautas. E mais uma vez, Marlon, é um prazer tê-lo aqui conosco
E, como eu falei, essa temporada promete. Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite ao nosso amigo que nos acompanha, que nos acompanhou também na temporada passada. Que alegria! Estamos mais uma vez de volta para estudarmos juntos a classe do Apocalipse. E para mim é um privilégio novamente estar aqui presente para poder estudar o estudo da Santa Palavra de Deus. E o que me motiva mais é essa mensagem que nós levamos a você que nos acompanha, a você que tem nos acompanhado e tem se aprofundado juntamente conosco. E você, mais uma vez, é o nosso convidado para nos acompanhar nessa jornada de estudo que estamos apenas começando. E vamos dar início, né, meu irmão? Vamos dar início a essa primeira temporada. Que Deus continue a nos abençoar para que essa mensagem chegue a outras pessoas. Amém, amém. Que Deus, com certeza, Ele já nos abençoou e estará conosco ao longo de toda essa trajetória. E à minha esquerda eu estou aqui com, digamos, o instrumento usado por Deus para que o evangelismo virtual pudesse ser dado um pontapé aqui na Igreja Central de Lauro de Freitas, o diretor de comunicação dessa igreja, diretor também de liberdade religiosa, o Antônio Carlos de Santana. É o nosso primeiro convidado, ilustre convidado, e poderá compartilhar conosco alguns conhecimentos a respeito também do livro do Apocalipse. Boa noite, Santana. Boa noite, Magno. Boa noite, Marlo. Boa noite aos amigos que estão em casa. É assim, um grande privilégio estar fazendo parte dessa nova etapa em formato de podcast, né? Em formato aqui de conversa do Apocalipse, né? O Apocalipse a gente pode estudar 100 vezes. 100 vezes ele é empolgante, 100 vezes vamos achar novidade, 100 vezes vamos ter novidades para a nossa vida e 100 vezes vamos sair ansiosos para continuar estudando esses textos maravilhosos. Se a gente que simplesmente lê, estuda, é tão empolgante para a gente, eu fico imaginando João na ilha de Pátimos, vendo todas aquelas visões. Quando a gente vi um anjo voando pelo meio do céu, aí João lá está vendo um anjo voando pelo meio do céu, né? E viu a besta com tantos chifres, e João está lá vendo tudo isso como se fosse uma tela, uma grande tela na frente dele. O trono de Deus. O trono de Deus, Jesus Cristo, né? Aquele formato, os cabelos brancos, aquelas vestes reluzentes. Imagina João vendo tudo isso. Eu acho que a melhor forma de a gente estudar o livro de Apocalipse é se imaginando e se colocando no lugar de João, como se estivesse vendo, imaginando, criando as cenas daquela cabeça. As crianças que fazem isso facilmente, né? A criancinha está ali na praia com os brinquedinhos dele, faz um desenhozinho de um barco, de um castelo, ele está se vendo ali dentro de um castelo de verdade. Então, ao estudar o Apocalipse, a gente visualizar desta maneira, eu acho que traz um significado maior para a gente. Maravilha, bem empregado. Hoje nós estudaremos, né? Nós teremos um bate-papo, essa conversa aqui sobre o livro do Apocalipse e sobre o tema contagem regressiva para o futuro. Né? Basicamente, você perceberá que, ao longo dos programas, nós estudaremos capítulo a capítulo, né, para que você não perca nenhuma informação a respeito do livro do Apocalipse. Né? E hoje, como eu falei, nós vamos dar início a esse podcast, né, ao nosso podcast, seu, meu, nosso podcast, com o tema contagem regressiva para o futuro. E como toda e qualquer atividade que tem como objetivo pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, não podemos iniciar sem antes fazermos uma oração. Então eu quero lhe pedir que feche os seus olhos, esteja em reverência, conecte-se com Deus, para que nós possamos orar agora e pedir para que Deus ilumine as nossas mentes e nós possamos entender a sua palavra de uma forma muito clara. Oremos então. Amantíssimo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que a tua mensagem seja esclarecedora para nós, e que as pessoas que estiverem participando conosco, do outro lado da telinha, que ela possa ser alcançada pelo Teu Santo Espírito. Que vidas possam ser transformadas, a começar por nós. E que o Senhor esteja conosco ao longo de toda essa temporada. Nós choramos na certeza que o Senhor nos ouve e fazemos esta oração em nome do Teu Santo e amado Filho Jesus.
primeira questão que nos vem à mente quando falamos de Apocalipse, nossos amigos. O Apocalipse é ou não é um livro selado? Que mistério é esse que circunda esse livro? Nós sabemos que ele faz parte da palavra de Deus. A Bíblia afirma que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Nós sabemos um pouco da história desse livro, mas por que tanto mistério em torno deste tema? E, de fato, ele é ou não um livro selado? O mistério, na verdade, não é mais necessário. Houve um momento, e a gente, inclusive, para estudar Apocalipse, é bom ver um pouquinho a situação de Daniel, né? No final do livro de Daniel, há ali uma indicação de que aqueles ensinamentos seriam selados por enquanto e, num certo momento, seria revelado. O momento dessa revelação chegou. Não há por que mais o livro de Apocalipse ser selado. O livro de Apocalipse já foi revelado, já está escancarado. Essas verdades, que tem muitas verdades para o nosso tempo de agora, é uma verdade já revelada. Então, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Não há por que haver mistério em relação ao livro de Apocalipse. Obviamente, como toda a Bíblia, como a própria orientação do escritor bíblico, nós temos que estudar um pouco aqui, um pouco ali, fazendo comparações. Por exemplo, para a gente entender, a gente vai ver isso mais adiante, que um dia em profecia é igual a um ano. Nós temos que ter ciência que um outro texto da Bíblia fala que um dia é um ano. Então, não dá para estudar a Bíblia de forma isolada. A gente precisa analisar no contexto da época, no contexto, quando as profecias são escatológicas para o futuro, para o tempo em que ela seria escrita, e temos que estudar também comparando um texto com outro texto. Então, de fato, o Apocalipse não é um livro selado, é um livro revelado. Em um certo momento, até para a preservação da própria igreja, foi colocado enigmas, em símbolos. Então, a gente analisa também à luz dos símbolos, porque se fosse revelado àquela época, a perseguição que já foi muito grande sobre a igreja seria maior ainda. Então, para que alguns lendo não entendessem, foi colocado em símbolos. Mas hoje essa revelação já é plena, como nós veremos na sequência dos estudos que nós teremos aqui. E a Bíblia, Marlon? Será que a Bíblia, do próprio Apocalipse, né, no próprio livro, a Bíblia, o que é que ela fala a respeito desse mistério em torno desse livro? Realmente, a Bíblia deixa claro que não há o que se preocupar, não há o que temer, porque, de fato, ela é a própria revelação do Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo? Como o Santana falou aí, né? No livro de Daniel, se você pegar o Antigo Testamento e você parar para ler, no livro de Daniel, acho que é o capítulo 10, se eu não estou enganado, ele fala todas aquelas profecias com respeito ao que aconteceria, como o Santana já explicou aqui, mas ele manda Daniel selar aquele livro porque ainda não era o momento de ser revelado todas aquelas profecias que ele deu a Daniel, no caso. E aí o que é que acontece? Anos depois, aí vem João, que foi o escolhido por Deus, para poder trazer essas profecias para a gente, na verdade, revelar o que realmente acontecia, o que aconteceria no final dos tempos, que é o que a gente vive de lá para cá até hoje. Como a gente entende, Daniel, o livro de Daniel, ele é um complemento do Apocalipse. Os dois se completam. Começa em Daniel as profecias e as profecias são reveladas no livro do Apocalipse. Na verdade, Magno, se a gente interromper, se a gente analisar ali, um livro amplia a visão do outro, né? É uma visão ampliada. Às vezes fala a mesma coisa, né? O animal que aparece ali é o mesmo simbolismo. O animal pode representa reinos, né? Os chifres representam poderes. Aí, quando a gente vai em Daniel, que a gente enxerga alguns animais, a gente vai em Apocalipse, também enxerga a mesma profecia, às vezes com características diferentes, mas um ampliando o outro. Então, esta revelação... Aliás, eu diria até, somente completando o que a gente está dizendo aqui, que seria quase impossível vivermos uma vida espiritual com a esperança da forma que precisamos ter se o livro de Apocalipse não fosse revelado. Porque as mensagens de Apocalipse, que acima de tudo apresenta Jesus Cristo, é uma mensagem que acima de tudo nos traz esperança.
Quando a gente vê ali, viu um novo céu e a nova terra, isso reforça. Quando a gente vê uma besta que sobe da terra, uma besta que emerge do mar, a Hollywood mostra uns animais destruindo tudo, mas a gente sabe que quando essas coisas estiverem acontecendo, devemos nos alegrar e exultar, porque está próximo o dia da nossa redenção. Perfeito. E para não parecer que é coisa da nossa cabeça, nós vamos usar a Bíblia, com certeza, ao longo de todo o nosso estudo. Se você estiver com a sua Bíblia na mão, meu irmão, abra aí no capítulo 1, verso 1, e você vai ver que no verso 1, João diz o seguinte, que este livro é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. A própria Bíblia a própria palavra de Deus inicia o livro do Apocalipse com esta afirmação. O Apocalipse, ao contrário do que nós talvez escutemos aí ao longo das nossas vidas, como o Santana falou aqui, os astros de Hollywood mostram aí em seus filmes, né, imagens de tragédias, de destruição. A Bíblia fala que o livro do Apocalipse ela é a revelação de Jesus Cristo, dada pelo próprio Deus ao anjo e, consequentemente, ao seu servo João, para que nós, hoje, né, para que todos os seus servos, aqueles que se colocassem à disposição, que se colocam à disposição de Deus, né, com humildade, em contrição, para conhecer a sua vontade, e a sua vontade está expressa na tua santa palavra, essas mensagens foram reveladas, dadas por Deus, para que nós pudéssemos ter a plena certeza da vontade de Deus para as nossas vidas e para os últimos dias da história deste mundo. Mas uma outra questão também que circula muito aí em torno do estudo do livro do Apocalipse é sobre as abordagens. Nós temos, com certeza, muitas denominações cristãs, né, que pregam a palavra de Deus e que se limitam a estudar o livro do Apocalipse, né, por receio, por não saber, né, o que de fato tem ali preparado para ele, mesmo ele iniciando com esta afirmação de que é a revelação de Jesus Cristo. Mas, assim, existem formas de estudar este livro, né? Formas de abordagens que precisam ser consideradas ao estudar esse livro. A gente poderia comentar um pouco para aqueles que talvez não tenham conhecimento a respeito disso, de que forma, qual é a forma ideal da gente conhecer as verdades contidas nesse livro? Pronto, assim, existem vários tipos de abordagens teológicas referente ao Apocalipse. São pessoas que analisam o livro de Apocalipse de acordo com algumas visões específicas. Isto é abordagem, ou seja, é a visão de quem está lendo e está interpretando. Uma dessas abordagens é a abordagem preterista. A abordagem preterista, quem lê, quem aborda, quem interpreta o Apocalipse, como alguns religiosos fazem, analisam somente à luz do passado. Pretérito acredita que o que está ali escrito no Apocalipse tem a ver somente com o passado, não tem a ver com o presente, não tem a ver com o futuro. Essa é uma abordagem preterista, que é uma abordagem, inclusive, equivocada, porque a gente não pode analisar o Apocalipse à luz preterista, analisando somente a luz do passado e achando que não tem influência no presente nem no futuro. Ou seja, tudo isso aqui aconteceu no tempo de João. Isso. Para trás, se bobear, acabou ali. Acabou. Não teve nada para além de João. E não tem como ler Apocalipse e acreditar que tudo o que está ali é somente de João para trás. Porque muita coisa ali, inclusive estudando a uma outra luz, a uma outra linha de abordagem, a gente vai ver que diz respeito ao futuro. Mas além da abordagem preterista, existe a abordagem futurista. Os extremos são problemáticos, né? Enquanto na abordagem preterista se acredita que o Apocalipse tem a ver somente com o pretérito, com o passado, de João para trás, na abordagem futurista, nesses teólogos têm essa abordagem futurista, acredita que o Apocalipse diz somente ao futuro.
Ou seja, é um outro extremo totalmente diferente. Ou seja, o Apocalipse, na abordagem futurista, nessa visão, não tem nada com o passado, não tem nada com o presente, é tudo futuro. Ou seja, as igrejas ali da Ásia Menor, Esmirna, Tiatira, elas vão surgir ainda. E vão surgir. Elas não surgiram. Isso. Ou aquele significado é para alguma igreja, mesmo que não seja naqueles lugares, no futuro. E não no presente e nem no passado. É uma outra abordagem. Então, duas abordagens, a preterista, a futurista, e também existe uma outra abordagem, a abordagem idealista. Na abordagem idealista, os teólogos que creem nessa abordagem, ao contrário da preterista e da futurista, os idealistas acreditam que o Apocalipse diz respeito somente ao momento de agora. Ou seja, não diz respeito ao passado, não diz respeito ao futuro, mas somente o agora. Ou seja, tudo o que está acontecendo, narrado no Apocalipse, está acontecendo com a gente, com essa geração, com este público que está discutindo, que está estudando essa visão. Essa é a abordagem idealista. Idealista. Porém, a gente já de cara consegue identificar aí alguns problemas. Algumas fragilidades, né? Isso. Problemas nessas abordagens. Como, por exemplo, capítulo 21 descreve a descida, o novo céu, a nova terra. Terra. E a morte já não existe, não há mais lágrimas. Então, por exemplo, a preterista já não se encaixa, Isso. já não se encaixaria com o que está descrito ali Porque no o capítulo próprio 21. Jesus chorou, então como é que não haverá mais lágrimas? Sim. Não caberia. A futurista, da mesma forma, porque muitas coisas relatadas aqui por João Sim. ocorreram no passado, como, por exemplo, o estudo que veremos na próxima semana, que fala das 7 igrejas. Sim. Ele faz um relato aqui da igreja de Laodiceia, e vocês verão lá na frente que as 7 igrejas representam o período da era cristã, né, nos nossos dias, na nossa terra. Uhum. Mas assim, a igreja de Laodiceia, ela existiu de fato no passado. Sim. Inclusive, o Espírito faz um comentário ali com João. João recebe a mensagem de Deus ali, que essa igreja precisaria de colírios, roupas novas. Perfeito. Né? E isso é interessante, que isso é uma característica muito específica desta cidade no tempo em que João viveu. Sim. Que foi a cidade de Laodiceia, foi a cidade que teve o primeiro instituto de óleos, né, da época ali. Uhum. Era uma cidade rica, porque ela comercializava ali a lã negra, né, que era uma lã rara na época. E são características de algo que já existiu, o que também já combate diretamente a visão futurista. E a visão idealista também tem essa fragilidade, já sem analisar outros pontos, considerando esses dois pontos, tanto do passado quanto do futuro. Marlon, mas talvez a gente precisa entender que existe uma forma ideal de estudar, de analisar o Apocalipse ali, né, com base, claro, na luz que o Senhor nos dá, mas levando em consideração algumas coisas, correto? Correto, corretíssimo, Magno. Como o Santana falou, e você acabou de fazer esse exemplo aí, né, dos tempos antigos e do presente e do futuro. Nós, para estudarmos a Bíblia, não só o Apocalipse, mas a Bíblia inteira, nós devemos pedir o auxílio do professor. E o professor é o nosso professor maior, que é o Espírito Santo. Jesus, quando ele foi ao céu, ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que nos traria o Espírito da verdade, aquele que nos acompanharia. Exatamente. E é esse o Espírito que a gente deve pedir todos os dias para que a gente entenda o contexto. Porque não basta só você pegar a Bíblia, você abrir ela e você ler ela e você entendeu. Não, ela precisa ser analisada, as Escrituras, ela precisa ser... Tem um capítulo na Bíblia que fala, né, que a gente precisa analisar um pouco aqui, um pouco ali... Exatamente. Então, a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Porque sem o auxílio dele, não tem como a gente entender, né? E esse equilíbrio todo, diante de tudo que já foi dito, só se encontra em outro tipo de abordagem, né? Porque se um extremo não presta, outro extremo não presta, esse negócio de dizer que é só da agora, a gente já viu que não bate muito bem com tudo que está explícito no Apocalipse. Só existe um outro tipo de abordagem, que é o tipo de abordagem perfeito e que tem como a gente comparar, né? Porque hoje nós não cremos no que está aqui somente pela fé. Nós temos evidências históricas e evidências científicas, que, inclusive, abrindo uma pequena aspas aqui,
o parênteses, durante muito tempo, aquele que crê na evolução pecou muito nesse sentido, porque que crê na criação, porque os evolucionistas, eles vinham com visões científicas, eles tentavam provar por A mais B, pela lente do microscópio, de que o mundo evoluiu, que o homem evoluiu de uma ameba, né, daquele negócio todo, enquanto os criacionistas diziam que acreditavam só pela fé e não tinha nenhuma prova. Hoje não. Hoje nós temos bases científicas para acreditar na criação. Não é somente pela fé, a fé também, e a fé tem o seu valor e é enorme. Já na abordagem perfeita para entendermos o Apocalipse, a abordagem mais perfeita é a abordagem historicista. Ao invés da preterista, da evolucionista e da idealista, a abordagem historicista nos faz enxergar que o Apocalipse permeia por toda a história da humanidade. Desde aquela visão que começou lá com os reinos, desde quando o Egito invadiu e dominava o mundo, depois veio o reino da Síria, depois veio Babilônia, depois Medo-Pérsia, a Grécia, Roma, a Europa dividida. Falei a Grécia? A Grécia também, se não falei. Então, durante toda a história, quer seja no passado, porque a história também é passado, quer seja no presente, quer seja no futuro, o Apocalipse permeia por toda a história. Passa de uma ponta a outra ponta. É como o poeta dizia, é como um fio de linha vermelha que permeia toda a história. É o Apocalipse. Então, a abordagem mais correta, a abordagem mais coerente, não é a futurista, não é a preterista, nem a idealista. É a abordagem historicista. E é nessa abordagem que nós seguiremos os nossos estudos. Maravilha. Isso me fez lembrar um livro escrito pelo teólogo chamado Ranko Stefanovic. Sim. Ele é um teólogo, professor de teologia da Faculdade Andrews, lá nos Estados Unidos, e ele, ali no primeiro capítulo deste livro, ele faz essa abordagem, né, faz essa análise dessas abordagens de forma muito detalhada. Inclusive, ele deixa, de certa forma, claro que essa visão historicista a respeito do livro do Apocalipse, ela é uma visão adotada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entendendo aquilo que você falou, que o livro do Apocalipse ele permeia por toda a história desta humanidade, por toda a história do cristianismo, né, por toda a história do povo de Deus, tanto no passado, quanto no presente, quanto aquilo que ainda irá acontecer no futuro. E além do que Marlon falou, que ao estudar a palavra de Deus, nós não podemos, né, tirar um texto fora do contexto para chegar a uma conclusão, nós também temos que levar em consideração essa análise técnica ao estudar. O que os teólogos chamam também de hermenêutica. Sim. Analisar o período que foi escrito, por quem foi escrito, qual contexto estava ali, né, envolvido quando o autor foi tomado por Deus ali para escrever essas mensagens. E é sobre isso também que eu gostaria que nós comentássemos agora, a respeito dessa pessoa, João. Quem era João? João, discípulo amado. É aquele discípulo que colocava a cabeça no peito de Jesus. Era o discípulo do coração. Mas nem sempre a palavra amor era a maior palavra para descrever João. Porque houve um momento em que João foi descrito como filho do trovão. Quando a gente fala de trovão, a gente não imagina uma coisa carinhosa. O trovão, quando está lá no céu, é de arrepiar. Até a gente, quando era criança, lá em Alagoinhas, eu lembro que nossos pais, quando trovejava, primeiro não podia dormir, porque era desrespeito, que era Deus falando. Tinha que cobrir todos os espelhos, porque trazia medo. Então, João, ele teve uma transformação de filho do trovão para o discípulo do amor. Foi o discípulo que estava aos pés da cruz, quando Jesus estava morrendo, e Jesus colocou a mãe dele aos cuidados de João. Este era João, que infelizmente foi perseguido, né? Infelizmente, a luz humana, porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Foi perseguido, tentaram martirizar João, não conseguiu, porque João tinha uma missão na vida dele, e chegou um ponto que João foi preso na ilha de Patmos. E foi ali onde ocorreu todas as visões, toda a revelação, que ele chegou a escrever o Apocalipse. No início do Apocalipse fala que são revelações que Deus
deu aos seus servos, deu ao servo João por intermédio do anjo. O anjo trouxe a revelação, deu para João e João revelou às igrejas. Que privilégio para João. E nós sabemos, né, a história geral da humanidade também nos ajuda a compreender que João, ao ser preso ali, ele não podia escrever essas mensagens de forma literal, digamos assim, né, todas as mensagens de forma clara, porque isso com certeza não passaria pelo cárcere romano. Ele foi preso ali aproximadamente na época dos anos 90, ali, depois de Cristo, mais ou menos, pelo imperador Tito Flávio, né, que era o comandante ali do Império Romano na época, dentre o ano 90 até o ano 96, os arqueólogos, os estudiosos entendem que foi durante esse período que o livro do Apocalipse fora escrito. Mas João também, ele recebeu muitas dessas mensagens de uma forma diferente. Não só ele escreveu, aquilo não saiu apenas da cabeça de João, né? Essas imagens simbólicas, uma mulher vestida de sol, com a lua sob os seus pés, né, com a coroa que tinha 12 estrelas, uma besta. Essas imagens, esses símbolos que fazem parte do livro do Apocalipse, eles não saíram simplesmente da cabeça de João, né? E é um outro tópico que nós vamos abordar agora a respeito da linguagem simbólica abordada no livro do Apocalipse. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir para que vocês acompanhem aí a leitura dos versos 4 até o verso 7, para a gente entender que isso não saiu da cabeça de João. Nós vemos aqui claramente presente a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nessa conversa aqui com João, né? Nessa passagem de bastão, na passagem dessas mensagens aqui, porque quando nós vemos aqui a partir do verso 4, que a Bíblia diz assim, que João, né, ele faz uma dedicatória às 7 igrejas da Ásia, né? Faz uma apresentação aqui. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Aí ele começa a descrever de quem ele vem falando, a quem ele está representando. E aí ele começa aqui com o Deus Pai, da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aqui João está falando de Deus, o eterno Deus, né, que antes da criação desse mundo já estava ali observando a terra sem forma e vazia, né, onde o Espírito de Deus parava sobre as águas. E na sequência João continua dizendo, da parte também dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, apresentando aqui também o Espírito Santo de Deus. E ele conclui a apresentação de quem ele representava com da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então João, nesses 3 versos aqui, fica extremamente claro que essas coisas não vêm da sua própria cabeça, da sua própria vontade. Ele está ali representando alguém. Nós vimos que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Mas por que, então, tantos símbolos? Por que que o livro do Apocalipse foi escrito com muitos símbolos? Estima-se que 90% das mensagens apocalípticas, elas têm uma simbologia ali à frente que precisa ser decifrada, né? E o capítulo 1 ele já começa com simbologia, tanto nos versos que apresentam Jesus, e ao final ali ele apresenta alguns símbolos, e nós vamos daqui a pouco descrever um pouco mais sobre eles. Mas por que tantos símbolos? Se a gente estudar o livro de Apocalipse, no decorrer desses 16 estudos, 16 podcasts que nós teremos aqui, a gente vai ver algumas linguagens que são simbólicas, como, por exemplo, a besta, os animais que surgem,
As igrejas aconteceu literalmente, mas é utilizada para simbolizar os períodos da igreja cristã na Terra. E vamos encontrar também linguagens literais, como o milênio, né? Ali fala de 1000 anos. Não dá para olhar aquilo como simbologia, como cada dia representando um ano. É milênio, é 1000 anos mesmo que nós vamos encontrar ali. Agora, por que tantos símbolos? Primeiro, é analisando a situação em que João estava. João estava preso, João estava em cárcere e a igreja estava sendo perseguida. Ou seja, existia um poder que dominava o mundo na época, que se a gente for voltar lá para Daniel, representado pelas pernas, por uma das pernas da estátua, que era a Roma imperial, que naquele momento Roma papal ainda não estava no império, estava a Roma imperial, que estava dominando, perseguindo e matando os cristãos. Então, se a revelação não fosse dada por símbolos, fosse dada de forma literal, essa perseguição seria mais acirrada ainda. Aí algum ouvinte pode dizer, sim, mas Deus não é poder, Deus dizia coisa na tampa da cara e acabou, afinal ele é Deus. Sim, ele é Deus, mas nós precisamos ter ciência de que Deus não interfere na vontade humana. Quando foi dito que Jesus seria traído por alguém, não foi ali predito que seria Judas, porque a escolha da traição foi a escolha de Judas. Ninguém é predestinado ao mal, predestinado à perdição. Então, Deus age com o homem de acordo com a vontade humana. Como Deus conhece o futuro, e Deus não mexe na mente humana para modificar o desejo do homem, porque um dos princípios divinos é o princípio da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, Deus precisava preservar sua mensagem e preservar o seu povo, a fim de que aquela mensagem fosse avante. Qual era a maneira mais ideal para, naquele momento, preservar essa mensagem? É essa verdade que não precisava ser revelado naquele momento, ser dado através de símbolos, porque no momento certo ela seria revelada. E o momento certo chegou. Então, por que símbolos? Para preservar a igreja na época, para preservar o próprio apóstolo João e para que a perseguição não se acirrasse. Muito interessante isso que você falou, que Deus não interfere na liberdade humana, né? E nós não nascemos predestinados ao mal, né? Porque nem o originador do mal nasceu predestinado ao mal. Isso. Ele escolheu, né? Ele escolheu o mal. A Bíblia diz que ele era regente do coro celestial, era coberto de pedras preciosas, né? Era um dos primeiros ali na visão de Deus, né? Dos primeiros entre os anjos. Ele estava numa situação perfeita para obedecer e optou por desobedecer. Como o próprio texto diz, perfeito eras em todos os seus caminhos. Né? Tudo que ele fazia era perfeito porque ele foi criado por um ser perfeito. Exatamente. A imagem e semelhança de um ser perfeito. Mas muito interessante isso que o Santana falou, Marlon, a respeito da codificação que foi usada à época, porque aquilo ali era de suma importância, uma estratégia dada por Deus ali, através de João, para que aquelas mensagens não fossem destruídas naquele período de perseguição tão severa. Para que aquelas mensagens ela pudessem chegar nos tempos de hoje, que hoje nós estudamos e entendemos a revelação do Apocalipse, Deus, na sua sabedoria, na sua infinita sabedoria, ele sabia que se ele desse a revelação naquele exato momento, essa revelação talvez hoje não chegaria nem para mim, nem para você, nem para nenhum de nós, né? Então, você vê que Deus é tão perfeito na sua sabedoria, que até nisso ele trabalhou com perfeição. E como você falou com relato ao livre-arbítrio, você falou e Santana também falou, os anjos, ele tem o livre-arbítrio dele, assim como Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Satanás, ele teve o livre-arbítrio dele, ele escolheu ser esse ser que ele é hoje, Satanás. Ele escolheu seguir o caminho do mal, ele escolheu desobedecer o que Deus havia proposto, que todos os anjos no céu, eles têm o livre-arbítrio de escolher. Isso, justamente. Deus é poder. Né? A gente não deixa nunca de pensar em saber isso. Ele é todo poder, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares, sabe do presente, do passado e do futuro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Se ele quisesse tirar da gente o livre-arbítrio, ele podia fazer. Ele é Deus. O universo não cabe Deus. Ele pode em todas as coisas. Mas quando ele nos deixa o livre-arbítrio, deixa a liberdade de escolha, é por amor.
É por ele ser amor. Ele não quer criaturas que o obedeçam porque ele está programado na mente a obedecer. A prova é a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim do Éden. Deus não discursa, não condescende, Deus não negocia o seu caráter. O que Deus planeja, ele faz. Ele sabia que o homem iria pecar lá no início? Sabia. Mas mesmo assim ele criou o homem, porque era plano de Deus criar o homem, ele iria criar. Criou o plano da redenção, mas Deus não condescende com o seu caráter. O caráter de Deus é aquilo. Então, quando ele faz esta revelação por símbolos, ele poderia chegar ali e dizer, não, fala aí, na tampa da cara, diz para todo mundo o que vai acontecer, do jeito que vai ser e pronto. E eu dou um jeito aqui. Não, mas Deus não, até mesmo com aqueles que o desobedeciam, até mesmo com aqueles que matavam os servos dele, perseguia, matava no fogo, queimava, jogava crucificado, jogava para as feras, até para aqueles, Deus dava a ele o direito a escolher, até mesmo matar os seus servos. Então, esse é o nosso Deus. Um dos maiores exemplos é Paulo, né? Sim. Que foi ali tocado pela pregação de Estevão, né? Que foi apedrejado por isso, né? Por pregar o evangelho, pregar ali as mensagens de Cristo. E depois dali, Paulo que era um dos contratados pelo Sinédrio, vamos dizer assim, para perseguir aqueles que seguiam a Cristo na época, mas nós conhecemos a história que ao seguir para Damasco, durante ali o caminho, Jesus aparece para Paulo e ali inicia o processo de conversão. Isso. E Paulo que escreveu, se não me engano, 17 ou 21 das cartas que tem no Novo Testamento. E a respeito do livre-arbítrio, né, dessa condição que Deus nos dá, ele deixa explicitamente isso claro na sua palavra, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15, que ele diz assim, verso 19, os céus e a terra tomo como testemunhas contra ti, que te propus o bem, o mal, a bênção ou a maldição. E aí ele dá um conselho, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, Deus, ele coloca à nossa disposição esses dois caminhos. Sempre. O bem e o mal, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. A escolha é nossa. Foi escolha de João se manter firme, fiel. É interessante que João toca nesse ponto aqui, a fiel testemunha, falando de Cristo, porque ele foi a fiel testemunha de Cristo, né? Ele resistiu até o final, a ponto de ser preso e ter a sua vida ali colocada à beira da morte para poder continuar a pregar ali o Evangelho, pregar o amor de Cristo para todos aqueles que precisavam ouvir do Senhor. Mas, ainda sobre os símbolos que permeiam o Apocalipse, nos versos 16 e versos 17, ao final aqui da apresentação de Jesus, na minha Bíblia aqui, no subtítulo, está dizendo assim, a visão de Jesus glorificado. Jesus aparece para João aqui de forma glorificada, então uma descrição muito linda a respeito de Jesus. Ele começa falando que ele viu candeeiros, um homem semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com cinta de ouro. Mas no final, ele deixa dois símbolos ao final dessa descrição de Jesus. No verso 16 ele diz que tinha na mão direita 7 estrelas que saíam da boca, uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E no final ele diz que quando ele viu isso, ele caiu em seus pés como se estivesse morto. Então João começa essa visão de Jesus glorificado, vendo um símbolo, que é o candeeiro, com 7 lâmpadas, e ao final dessa visão de Jesus glorificado, ele vê um segundo símbolo, que é 7 estrelas que tinham na mão direita de Jesus. O que esses símbolos significam? O que eles representam? Porque talvez um leigo abrindo a palavra de Deus, sem ter a intenção de estudá-la, apenas para ler e conhecer ali as histórias, aquilo ali talvez não fique claro para ele logo de imediato. Na própria Bíblia, tem algum outro ponto que a gente possa recorrer e ter a interpretação desses símbolos apresentados a João?
Tem sim. Primeiro, a gente precisa analisar a mensagem que foi dada, né? A gente já viu que a mensagem quem deu foi a Trindade. Sim. A Trindade, Deus, né? Deus representando o poder, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deu para João, por intermédio do seu anjo, né? Que o anjo aparece como mensageiro aqui, é alguém que leva a mensagem, e deu para João com um objetivo. Que objetivo foi esse? Ó, João, pega essa mensagem e guarda para você? Pega essa mensagem e coloca aí dentro do cofre e guarda lá? Não. A mensagem foi dada para João a fim de que João levasse às 7 igrejas. Então foi uma mensagem muito especial que foi dada a João. Não foi para que ele ficasse para si, mas foi para que levasse às 7 igrejas. Mas 7 igrejas específicas, essa igreja aqui, essas 7 igrejas são literais ou são simbólicas? Primeiro, Deus faz de uma maneira perfeita, né? Se você analisar as 7 igrejas, cada igreja tinha uma característica específica. E se a gente pegar a história da igreja cristã, nessa visão historicista, a história da igreja cristã no decorrer, a gente pega aquelas 7 igrejas e cada igreja vai representar uma etapa da história da igreja cristã. Cristão vem de Cristo, igreja cristã, a igreja de Cristo. Olha só, eu fico emocionado com esse Deus. Deus escreveu, é como um namorado que está apaixonado por sua namorada e escreve uma cartinha para a namorada, querendo que ela fique bem. Jesus Cristo esteve na terra, andou durante 33 anos com a gente de forma física na terra e foi para o céu, ficou com saudade. Ele não aguentou ficar no céu com saudade e vendo a sua namorada, a menina dos seus olhos aqui na terra, sofrendo. Aí ele escreveu cartas. Cartas com que objetivo? Primeiro, com o objetivo de dar esperança. Ó, você está passando por isso, mas tenha esperança. Né? Aí ele vai olhando em cada carta, ele tem repreensão, e tem repreensão, tem admoestação, conselhos e elogios. Então, se a gente olhar as cartas às 7 igrejas, nós vemos essas características. Jesus, com amor, escrevendo para sua namorada, a igreja, em cada período, em cada 7 períodos, ele escreveu cartas, dando conselhos, admoestando, dando repreensão, e para a gente não ficar com autoestima baixa, dava elogios. Então, esta visão que João trouxe para escrever as 7, esse número 7 é importante, né? Representa justamente as 7 igrejas, que está no Apocalipse, que representa os 7 períodos da igreja cristã na visão historicista no decorrer da história humana na Terra. Apresentadas aqui por este símbolo, Isso. que eram as 7 estrelas que estavam à mão direita Perfeito. de Jesus glorificado. Exatamente. Mas no verso 20, Marlon, tem uma descrição bem detalhada a respeito desses símbolos. Vamos ler o verso 20 e ver o que é que o próprio Deus fala a respeito desses símbolos, e um deles que Santana acabou de comentar aqui. Antes de ler, queria aproveitar e falar com o nosso amigo que está nos acompanhando através da nossa transmissão, o nosso Podcast. Nós estamos iniciando a nossa primeira temporada do estudo do livro do Apocalipse. E no cantinho da sua tela aparecerá um QR Code. Se você tem interesse em estudar mais a palavra de Deus, você tem interesse em estudar mais as Escrituras Sagradas, clica nesse QR Code que você será direcionado a um membro da nossa igreja e você será informado de mais detalhes. E aproveita também e compartilha a nossa live para que, através dessa mensagem, outras pessoas sejam alcançadas através do seu compartilhamento. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal da igreja, se inscreve e ative o sininho de notificação. Vamos lá. João, capítulo 1, versículo 20, diz assim... Apocalipse. João foi que escreveu. É verdade. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Justamente o que Santana acabou de descrever. Acabou de falar. É perfeita essa abordagem de Deus para conosco. É de uma misericórdia indescritível, porque como é que nós poderíamos montar esse quebra-cabeça se não fosse se não nos fosse dada a luz, né, de Deus através do Espírito Santo para entendermos a interpretação dessas coisas.
E o interessante que eu ouço em algumas pessoas comentando que a Bíblia precisa ser interpretada, o que pessoas têm interpretações diferentes da Bíblia. E assim, só aqui no primeiro capítulo nós já vemos que não precisa uma interpretação externa a ela. Além da história que afirma, a própria Bíblia, ela já esclarece todos aqueles enigmas A história apresentados só por ela. ratifica. Perfeito. Só diz, é verdade, Perfeita. o que está ali, ó, quer ver, prova aqui, ó. A visão, a gente vai estudar ainda sobre as 2.300 tardes e manhãs. Aí a gente pega lá a ordem da construção do Muro de Jerusalém, aí a gente pega a luz da história, a gente vê que foi reino sucedendo o reino, a gente vê a Revolução Francesa lá no século XVIII, a gente vê tudo o que está na Bíblia, não precisa ir para outro lugar. A gente só vai para ratificar, né? As pedras clamarão, as pedras ratificam a Bíblia. Aí vem a arqueologia, aí Babilônia, os homens discutiam, a Babilônia nunca existiu. O pessoal escavando descobre Babilônia. A Bíblia fala a verdade. Os tijolos lá Davi marcados. questionou até a existência de Artefatos. Davi. Aí chega lá e encontra em uma pedra lá, a inscrição lá, e falando do rei Davi. As pedras clamam, a história, a arqueologia, tudo ratifica a Bíblia. Como você falou, o Apocalipse, a Bíblia, a si mesma se interpreta. E a história, a arqueologia, a ciência, vem somente dar um maior embasamento para tudo complementar, isso. né? Para complementar, Marcos. Fazendo uma indicação, inclusive, tem um livro do doutor Rodrigo Silva, Escavando as Verdades. Esse livro é fantástico. Ele traz para nós leigos, né, informações técnicas de uma forma bem simples a respeito da arqueologia, como é que a arqueologia se comporta em relação à Bíblia, né, e fazendo esse link sobre Jerusalém, sobre o povo de Deus, sobre as tribos, sobre o próprio Jesus, trazendo informações arqueológicas, comprovando tudo aquilo que já havia sido dito através da Bíblia há cerca de mais de 2.000 anos atrás. Mas o livro do Apocalipse, eu imagino que a palavra de Deus ela tem um propósito. E o livro do Apocalipse ele foi escrito com um propósito. No capítulo 1, nós conseguimos enxergar esse propósito. No verso 11 e no verso 19. Esse propósito, qual seria esse propósito? O propósito de Deus em usar João na circunstância em que ele estava, depois de tudo que ele passou. João, que foi o único discípulo que morreu de morte natural, todos os outros discípulos de Cristo foram assassinados, foram mortos, né, por pregar a palavra de Deus. E João, já no finalzinho da sua vida ali, na sua velhice, ele é usado por Deus para escrever essas mensagens, mas com que propósito? Tudo na Bíblia tem um propósito, inclusive o Apocalipse. Se a gente enxerga lá na Bíblia, Deus contando como foi a história da criação, mais adiante contando que um irmão matou o outro irmão, mais adiante que a terra foi destruída por um dilúvio, mas com a família se salvou, mais adiante a história de Abraão, Isaac, Jacó, Esaú, José, Moisés, no decorrer da Bíblia, chegando nos evangelhos, culminando com Jesus morrendo na cruz, que é o que todo o Antigo Testamento apontava. Tudo isso aponta para um propósito. Esse propósito, primeiro, é a salvação do homem. Nos traz esperança, então o nosso caminhar cristão fica mais leve, porque eu não vou caminhar sem saber para onde eu estou indo. Ou seja, eu estou caminhando, mas não sei para onde eu estou indo. Porque Deus, que não tinha a obrigação, revelou na sua palavra o que vai acontecer no futuro. Então, se hoje o coronavírus vem, pessoas morrem, se daqui a pouco aí vem a varíola do macaco, aí daqui a pouco vem destruição, terremoto, guerras, rumores de guerra na Ucrânia, tudo isso, qualquer um que não tivesse essa esperança entraria em desespero, perderia a fé, mas porque a gente conhece o que vem no futuro, a gente continua com esperança. Qual o propósito do Apocalipse? Ao estudarmos todas as profecias, culmina em uma coisa: quando nosso Senhor Jesus Cristo surgir nas nuvens do céu,
quando nós vermos aquelas nuvens brancas, que quando se aproximar a gente vai ver que não é nuvem, é anjo, Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu, com poder e grande glória, para buscar os seus escolhidos. Então, tudo no Apocalipse, o propósito é a salvação, e tudo no Apocalipse, todas as profecias apontam para a volta de Jesus Cristo, voltando nas nuvens do céu. Mostra, é claro, o que vai acontecer antes, a visão historicista. Mostra tudo o que vai acontecer antes, para que a gente não perca a nossa fé. Porque quando vermos essas coisas, levantemos a nossa cabeça, porque quando vier o sofrimento, a morte, a fome, o terremoto, nós devemos erguer nossas cabeças, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, é porque sabemos que a nossa redenção se aproxima. Como o poeta já dizia, ouça os passos de um Deus que se aproxima. E o livro do Apocalipse também em si, para aqueles que têm medo, né, ou temor de estudar o Apocalipse, ele é um livro que ele revela também esperanças, o livro do Apocalipse. Porque existe uma passagem no Apocalipse que Cristo ele diz que ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos e já não haverá 21, verso 4. Já não haverá mais morte, nem pranto, nem ranger de dente. Então, é um livro de esperança também. É um livro que traz também boas novas também. No verso 19 do capítulo 1, que é o capítulo base que nós estamos estudando aqui hoje, sobre a contagem regressiva para o futuro, a respeito do propósito do livro do Apocalipse, João fala que Deus fala a João o seguinte: escreve, pois as coisas que vistes e as que são e as que hão de acontecer depois destas. O propósito do Apocalipse é deixar registrado coisas que ele já havia visto, coisas que estão acontecendo com ele e as que viriam de acontecer. No verso 11, também é dito a João o seguinte: o que vês, escreve neste livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas, como Santana já comentou aqui, que representam os 7 períodos da igreja cristã na história deste mundo, né? Na história, na era desse mundo. Então, o propósito do Apocalipse era deixar registrado tudo aquilo que já havia acontecido, e quando eu falo já havia acontecido, outros livros da Bíblia contam outras histórias, mas este é um propósito de apontar aqui especificamente para a perseguição que o povo de Deus sofrera ao se posicionar ao lado de Deus. Sim. Como um seguidor de Cristo. Então, as coisas que aconteceram com este povo, com os discípulos, as coisas que estavam acontecendo, e a prova viva era o próprio João, aquele período ali de supremacia e repreensão do povo de Deus, perseguição, morte, e ó que ali ainda não havia acontecido a junção entre a religião e o Estado. Sim. Que talvez não, a história e a Bíblia apontam que foi o pior período de perseguição para o povo de Deus, conhecido como a Era Negra, né? A Idade Escura, a Idade Média. A Idade Média, né? Mas aqui, João já era a prova viva de tudo isso que havia acontecido, estava acontecendo e que ainda aconteceria. E por isso, esse livro foi escrito com esse propósito, para nos comunicar, né, a respeito dessas coisas. Obviamente, tudo isso com um propósito, que é trazer alento às nossas almas e certeza, e nos mostrar que, apesar do que alguns estão pensando, de que tudo está solto, existe um Deus sustentando e controlando todas as coisas. E nada passa sem estar sob o escrutínio de Deus. E esse Deus que nós cremos, né, esse Deus que é o autor da nossa fé, ele também é o ponto central de toda a Bíblia. Né? É o inspirador, né, da Bíblia, né? E o Deus Pai. E o Deus Filho é o ponto central de toda a Bíblia, desde o Gênesis, quando Deus deu ali a promessa a Eva e a serpente, que, né, a sua descendência lutaria com a descendência da mulher, e que o descendente viria e a serpente lhe morderia o calcanhar e este lhe pisaria esmagaria a cabeça. Desde esse princípio aí, tudo tem a Cristo como centro. Isso. Toda a Bíblia tem a Cristo como centro. Mas talvez a pergunta final para esse
primeiro momento aqui de estudo, onde nós estamos somente no primeiro capítulo. Se você observar aqui, nós só discorremos assuntos concernentes ao primeiro capítulo. Isso. Mas qual é a grande promessa expressa nesse primeiro capítulo, que é o início das mensagens do Apocalipse? Que serão felizes, né? Fala de felicidade. Eu acho que hoje uma das grandes buscas da humanidade é pela felicidade. E nessa busca pela felicidade, o ser humano às vezes tem quebrado a cabeça, procurado a felicidade em lugares errados, procurado a felicidade em baladas, em músicas altas, em sexo livre, procurado a felicidade em lugares equivocados. Mas o livro de Apocalipse revela que bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que pratica as palavras desta profecia. Então, a mensagem central, assim, a promessa central, além de tudo mais, Apocalipse 21, novo céus e nova terra, mas ainda nesta terra, é que mesmo nessa terra, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica, serão felizes. Quando a gente ouve uma coisa dessa, não tem como a gente não querer ser feliz. Não. Tanta gente que corre atrás da felicidade, e a Bíblia, que muita parte da Bíblia é subjetiva. Por isso que talvez existe tanta religião, muitas interpretações. Mas tem coisa na Bíblia que é objetiva. O que é a felicidade? Quem é feliz? Aquele que lê, aquele que ouve e aquele que pratica as palavras dessa profecia. Não tem subjetivismo disso. Não tem interpretação nisso. É objetivo. Quer ser feliz? Leia, ouça e pratique. Marlon, há como, depois de tudo isso que nós vimos aqui, entender que o livro do Apocalipse é uma coisa que precisa estar guardado, que não é para nós, que não temos que estudá-lo, que não temos que conhecer as mensagens escritas neste livro? Não. Nós temos que falar a respeito das profecias contidas nesse livro, porque é um livro de promessas e é um livro de esperança, né? E é um livro pelo qual ele nos dá, na verdade, a virtude do futuro, que nós podemos ser felizes, muito felizes, para que a gente não se acomode com as coisas desse mundo. Tem gente que busca riquezas neste mundo. E Cristo, ele disse que nós devemos buscar as riquezas que vêm do reino dos céus. Nós devemos buscar as riquezas que vêm do reino dos céus para que nós sejamos felizes, para que a gente tenha uma vida, não uma vida aqui nesta terra, mas nesta terra de pecado, mas uma vida na nova terra e no novo céus que Ele promete que nos trará. E é nessa esperança que nós devemos nos apegar todos os dias. Perfeito. Santana, que mensagem você deixaria para os nossos amigos que estão aí, que estão nos assistindo, aqueles que, muitos deles eu tenho certeza que acompanharam a primeira temporada, deixaram suas dúvidas, fizeram suas perguntas, eu recebi muitas mensagens e até pessoas que, depois de assistir essa classe, vieram à nossa igreja e me encontrou nos corredores e ficou feliz por ter uma iniciativa dessa de levar o evangelho de forma simples, né, de desconstruir tudo isso, todo esse mistério construído em volta ali do Apocalipse por outras denominações, por outros estudiosos, por pessoas que, infelizmente, se equivocaram ao construir, né, essa tese, essa interpretação. Que mensagem você deixaria para essas pessoas que nos assistem? O que eu quero dizer para você, querido amigo, que está assistindo aí agora, é que tem um Deus que te ama, mas Ele não te ama de qualquer maneira. Ele te ama muito. Ele te ama de uma maneira que você nunca foi amado ou amada. Pense na pessoa que mais te amou aqui na terra. Foi seu pai, foi sua mãe, é o seu esposo, é a sua esposa. Deus te ama muito mais do que esta pessoa te amou. Ele movimenta o céu e Ele movimenta a terra para lhe salvar. Você é a coisa mais preciosa que Deus tem na face da terra. Ele saiu do céu, Ele deixou a adoração dos anjos, Ele deixou todo o conforto, Ele deixou um ambiente perfeito, o ar perfeito, a temperatura perfeita no céu, e veio para uma terra pedregosa, uma terra quente, muitas vezes extremamente fria, com homens maus, com um único objetivo: para lhe salvar. Porque Ele sabia que você ia morrer.
porque o salário do pecado é a morte, e porque todos nós pecamos, nós merecemos a morte. Mas ele saiu do céu e veio para aqui não atrás de ouro, não atrás de riquezas, mas ele veio buscar você. Ele morreu no seu lugar, e ele revela no Apocalipse que é possível a salvação para você, basta você se entregar. Então a minha palavra para você nesta noite é que você se entregue a Jesus, que você aceite o Jesus do Apocalipse, porque um dia ele vai voltar nas nuvens do céu e os olhos dele vai brilhar quando ele vê você preparado, subindo para encontrar ele nos ares. Amém, 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 amém. Com este apelo, eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos para fazermos uma prece especial ao nosso Deus, para que Ele faça com que essas mensagens sejam inculcadas em nossas mentes e cravadas em nossos corações, para que, se já escolhemos estar ao seu lado, nos teus caminhos, que nós não nos desviemos dele, e se ainda não tomamos escolha ao lado de Cristo, que Ele nos motive a tomar essa decisão hoje, porque hoje é o dia da salvação. Feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, conhecendo a Tua vontade através do estudo do livro do Apocalipse. Muito obrigado pelos convidados que tivemos aqui hoje. Muito obrigado pelos amigos que estão sentados nos seus lares, no seu trabalho, quem sabe no carro, quem sabe num momento de lazer, mas decidiu dedicar tempo para ouvir a Tua voz através deste programa, através desta transmissão. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor. Que a Tua palavra seja transformadora em nossas vidas, e de maneira especial na vida daquele que nos assiste, aquele que porventura encontra um vazio em seu coração, não consegue entender qual é o caminho para a felicidade, aquele que, quem sabe, esteja no seu quarto ali se perguntando por que é que ele tem sofrido, por que é que há desemprego, por que é que há morte, por que é que há doença, por que é que há tanta tragédia, aquele que porventura acha que não tem mais salvação para a sua vida. Que a sua mensagem, Senhor, seja especialmente transformadora para essas pessoas. Se alguém que estiver do outro lado da tela nos assistindo decidir dar a oportunidade a Ti, Senhor, para que o Senhor entre na sua vida, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 20, que o Senhor está batendo a porta, que essa pessoa possa abrir a porta do seu coração e que o Senhor possa entrar e fazer morada na vida de todos aqueles que estão escutando esta mensagem. Que o Senhor permaneça conosco ao longo de toda esta temporada, que a cada domingo nós possamos ser iluminados por Teu Espírito Santo para sermos usados como instrumento para que a Tua mensagem chegue aos ouvidos de todos aqueles que precisam ouvir de Ti, e que todos nós sejamos abençoados através deste programa, através dessa iniciativa. Nós rogamos a Ti, Senhor, na certeza que o Senhor nos ouve, e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos para você um presente. Infelizmente não será para todos, mas no próximo sábado, dia 11, você que porventura queira vir aqui à Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, que fica na rua Porto Alegre, número 31, centro de Lauro de Freitas. Se você chegar aqui e me encontrar, a primeira pessoa que me encontrar receberá de presente esses dois materiais aqui. O livro O Grande Conflito, eu vou posicionar aqui para que a câmera possa focar melhor. O livro O Grande Conflito, e também um guia de estudos do Apocalipse. O guia de estudos Bíblia Fácil do livro do Apocalipse. Então, no próximo sábado, dia 11, eu espero você. Infelizmente, nós não poderemos premiar a todos, mas esperamos que isso em breve aconteça. Mas pode me procurar aqui na Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas. Tá bom? Santana, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ser esse instrumento na mão de Deus para que este programa pudesse acontecer. E não só esse, né? Teremos outros a acontecer. Já tivemos alguns outros podcasts, né? O podcast CLF com o pastor Wilson, eu vi na semana passada, falando sobre o maior discurso de Cristo.
que é um livro fantástico que tem excelentes comentários. Tivemos um outro sobre o livro do pastor Josanã, correto? Foi. Sobre o último convite também, né? O último convite. Fizemos o seu último convite. E o pastor Josanã não teve ainda o livro Herdeiros do Reino. Não, ainda não. Mas muito provavelmente vai acontecer. Provavelmente. O Ministério de Publicações da Igreja deve avançar nesse sentido. E na próxima quarta-feira nós iniciaremos a segunda classe, que é a classe sobre o tema do santuário. Professor Marlon, obrigado por sua presença, obrigado por essa parceria, por essa segunda temporada de parceria. Eu espero em Deus que nós, com certeza, somos os mais abençoados com tudo isso, mas eu espero em Deus que Ele nos use para que a sua palavra continue sendo pregada. Amém, amém, Magno. Eu é que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo essa segunda temporada aqui com você do Apocalipse. E o estudo do Apocalipse é um estudo tão bom, tão grandioso, que cada estudo, cada capítulo fica com um gostinho de quero mais. Aqui nós terminamos o estudo do capítulo 1, mas a gente já está, eu particularmente, acredito que vocês também, já estão com vontade de estudar já o próximo capítulo, o segundo capítulo. Ficou o gostinho de quero mais, mas a gente no próximo domingo, a partir das 18h30, estaremos aqui abordando o nosso segundo tema, e você é nosso convidado para estar conosco mais uma vez acompanhando essa classe, e que Deus continue a abençoar você, e lembre-se de sempre estar tendo um momento com Deus, um momento de comunhão e estudar a Santa Palavra dele. Que Deus abençoe cada um de vocês. 30 para o segundo episódio deste programa. Um abraço. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar.